registrado e agora nós vamos iniciar a nossa reunião. O Henrique me fez uma proposta de ou fazer um vídeo, ou levantar um material, né, o seu pai Ronaldo, você pode me ajudar nessa questão, de falar sobre, eu achei interessante, tá? Vou ver se eu consigo explicar a forma que ele me perguntou. Para falar sobre o desenvolvimento do médico, não mediúnico, mas o desenvolvimento dentro de uma casa. Como é que o médico começa e até chegar ao cargo de pai ou sacerdote, né? Então, eu achei muito essa pergunta dele, essa sugestão dele, muito legal, porque a gente vê médium iniciando nos terreiros de Umbanda, começando, né? E ele até começa numa boa, mas eu acredito que a maior parte dos médios em desenvolvimento, ou já médios dentro do terreiro já trabalhando, querem chegar até algum ponto. Eu quero ser um pai de santo, né? Digamos assim, eu quero ter a minha casa aberta. Como é que é esse procedimento, né? Como é que se procede esse desenvolvimento hierárquico dentro de uma casa de Umbanda? Bom, é o seguinte, realmente a gente vê médios que começam já no terreiro, e o que acontece? Está acontecendo muito isso daqui ultimamente, de alguns anos para cá. Os médios quererem pular etapas. Esse negócio de pular etapa não é legal, gente. Esse negócio de pular etapa aí dá uma confusão, gera um distúrbio na mediunidade das pessoas que elas nem imaginam. Então, a pior coisa que tem num médium é ele pular uma etapa, né? Eu acho que todo médium ele tem que começar de baixo. Ele tem que começar começar na assistência, participar um tempo da assistência, tudo. Eu até indico que o médium, antes de começar na nossa casa, que ele vá procurar outros 3 terreiros. Por quê? Porque o que acontece? Às vezes, o que acontece? Ele vai encontrar um terreiro que encante ele mais do que o nosso terreiro. Entendeu? Então, eu até aconselho o médium a ir procurar outros 3 terreiros para ver se ele gosta, se ele não gosta, para depois ele poder chegar na nossa casa. E quando ele chegar na nossa casa, ele vai fazer todas as etapas que ele tiver que fazer. Ele vai ser cambono, ele vai trabalhar como cambono de assistência primeiro, né? Cambono de assistência é o fundamental. Não sei se vocês trabalham dessa forma, se vocês têm na casa de vocês um cambono de assistência. Já ouviu falar nisso, Alex? Sim. Então ele vai começar como cambono de assistência, nem cambonando entidade ele vai começar sim lá cambonando assistência, tá? Cuidando da assistência, ver o que a assistência precisa, ver, porque às vezes também tem aquelas pessoas que vai no terreiro pela primeira vez, acaba passando mal, aí ele vai ter que correr lá no guia-chefe ou em outra entidade que tiver lá, entendeu? Para poder ver o que pode fazer por essa pessoa, etc. Então, eu acho que tem que, não pode pular etapa. Então, deixa eu ver se eu entendi. O médium, ele vem às vezes pela dor, né? Ele acaba gostando da casa. É recomendável que esse médium, então, ele procure outras casas para começar a trabalhar. Eu quero começar a trabalhar no seu terreiro, por exemplo. A pessoa chega e fala assim, eu quero desenvolver, eu gostei daqui, eu me senti bem, a entidade falou que eu precisava trabalhar, que eu preciso incorporar. Tudo começa aí, né? Acho que todo pai de santo começou ali, né? Procurando um terreiro. E aí ele passa a vir na assistência, ele quer entrar dentro da corrente. Então a primeira etapa, qual que é? É ele procurar outros terreiros, não para se consultar, não para se tratar, mas também para sentir a vibração de outras casas. Aí, se realmente é essa casa aqui, vamos supor, vamos dar um exemplo da sua casa. Se a sua casa realmente for a casa que ele se sentiu mesmo melhor, que ele se adaptou, que ele teve aquela sintonia, ele retorna, né, para sua casa, falando, olha, eu visitei outras casas, outros terreiros, mas foi aqui que eu me senti melhor. Então, essa próxima etapa, ele passa a ser o quê? Um cambone de assistente, foi isso que eu entendi. Isso. Seria um cambono de assistência. O que acontece? Ele sendo cambono de assistência, ele vai ajudar a assistência e, ao mesmo tempo, ele vai conseguir enxergar melhor os trabalhos. Por quê? Porque ele fica lá no final do terreiro, entendeu?
onde ele tem o ângulo de visão da assistência e dos trabalhos. Aí ele também, por ele ter passado pela assistência, ele também já conhece a assistência. Né? Exato. Ele já sabe como é que procede a cada entrada, como é que as pessoas chegam no terreiro desesperados, porque ele chegou também dessa forma. Então ele tem uma afinidade com a assistência, cuidar da assistência é muito mais fácil do que entrar para dentro da gira. Né? Outra coisa, o médico... Pode falar. Desculpa. Pode falar. Outra coisa, o médio de assistência, no comecinho, antes de começar os trabalhos, antes de chegar às pessoas, o que acontece? Ele tem uma função que como que eu posso dizer assim, chega a ser até gratificante, porque ele vai ser a primeira pessoa a receber as pessoas. Sim. Ele vai ensinar as pessoas a entrar dentro de um terreiro, tá? Que hoje em dia eu vejo em muitos terreiros aí as pessoas não sabem entrar dentro de um terreiro, entendeu? Elas já entram de qualquer jeito, já vai, já senta, esquece o negócio, não é só médium que cruza o chão de um terreiro, tá? Assistência também, é legal ensinar as pessoas da assistência, cruzar o chão do terreiro. Quando a pessoa da assistência tem alguma dúvida, por exemplo, ela olha uma imagem e fala, que imagem que é aquela? Entendeu? Tá certo que no comecinho do trabalho dele ali na assistência, ele ainda vai perguntar muita coisa. Por exemplo, ele vai ver uma imagem, por exemplo, de Yansan, ele não está familiarizado com a imagem de Yansan, ele vai chegar para algum mais velho lá e vai falar, que imagem que é essa? Porque o fulano lá da assistência, ele quer saber, entendeu? Então, o que acontece? Ele vai aprendendo também, e com o passar do tempo, o que acontece? Vai entrar outra pessoa lá nesse terreiro, e ele não vai ser mais médium de assistência. Ele cumpriu a etapa dele ali como médium de assistência. Aí o que acontece? A gente deixa ele como um médium de porteira. Não sei se vocês têm médium de porteira, se vocês trabalham assim também na casa de vocês ou não, entendeu? E assim vai de etapa em etapa. Tá compreendendo, Henrique? Porque a gente está indo por etapas, né? Então o que acontece? Isso vai de terreiro para terreiro. Porém, o padrão, né, que a gente vai mais presenciar nos terreiros de Umbanda, pelo menos aqui no Brasil, é você ter o primeiro passo, você está na assistência, o segundo passo, você passa a ser um médium de assistência porque conhece a assistência e ensina a assistência sobre coisas do terreiro, porque o médium, para ser um assistente, um cambone de assistente, ele também vai aprender coisas do terreiro. As imagens, ele passa, não é uma semana de assistência que o cara também chega lá e se transforma em cambone de assistência, tá? Eu praticamente, eu vou dar o meu exemplo, que é exatamente o que o pai Ronaldo acabou de falar. Eu frequentei a assistência durante 4 anos, e eu sempre curioso fui perguntando para as pessoas, o que é isso, o que é isso, o que é aquilo, o pessoal estava me explicando, até com que eu entrei na corrente e passei a ser médium também de assistente. Quer dizer, eu fui cambone de assistente, onde a gente começou a explicar para as pessoas que estavam chegando que aquele terreiro é tal função, a gente vai acolher as pessoas, né? E ele falou numa segunda etapa, que é o médium de porteira. Aí ele passa para ser o médium da porteira, que é aquele que controla ou conduz as pessoas entre a área da assistência para a área do terreiro. Ele que está na porteira, ele chama as pessoas pela ficha ou pelo nome, fulano e tal, você vai passar com aquela entidade. Número 5, você, preferencial aqui, a senhora pode levantar, vem aqui, vou levar a senhora até ali. Então, existem funções que o médium vai seguindo, né? Boa noite, Valéria, não sei se você está com áudio, boa noite, Erci. Boa noite, Alex, boa noite a todos. Onde o médium ele começa como assistente, ele vai buscar o terreiro pelas suas necessidades, suas dificuldades, e quando ele passa a frequentar com mais assíduo, né? Quando ele já não vai mais atrás resolver seus problemas, mas ele vai para uma questão de religião, ele assume a Umbanda como uma religião. Então hoje é sexta-feira, dia de tomar um passe, eu vou no terreiro de Umbanda, porque eu gosto, me sinto bem. Então esses médios acabam até participando da casa, assumindo, de repente, você agora vai começar a trabalhar, você precisa trabalhar. Eu tenho que trabalhar, eu quero trabalhar sim.
como é que faz? O que eu tenho que incorporar? Não, você não tem que incorporar nada. Você simplesmente vai ter que ter, se você quer trabalhar num terreiro de Umbanda, então, a pessoa quer, né? Então você vai seguir as etapas. Então, uma das etapas foi o que o pai Ronaldo falou agora, que é ele visitar outras casas para sentir a sintonia. Tá? Ele sente essa sintonia de outras casas para ter certeza que aquela casa é a casa que ele quer trabalhar. Ele visita outras casas e acaba de repente escolhendo aquela casa o que mais ele tem a sintonia, mais a que vai conectar a ele. Aí ele retorna, vamos supor que ele retorna na casa do pai Ronaldo e fala, é aqui que eu quero mesmo, eu fui, eu gostei daqui. Então o procedimento qual que é? Ele se torna um Cambone de assistência, onde ele vai cuidar primeiramente da assistência, né? É recepcionar as pessoas, colocá-las no lugar, ir conversando, explicando os rituais, olha, vamos estar fazendo a defumação, olha, a gente vai louvar a Exu agora antes dos trabalhos, todo mundo virado para fora, são formas que a pessoa já vai explicando, né? Porque eu já vi terreiros de Umbanda que a assistência fica totalmente perdida. Tem terreiros que ao iniciar a corrente, né, a iniciar a gira, eles fazem a louvação a Exu primeiro, antes de iniciar qualquer tipo de trabalho. E aí todo mundo se vira para a rua, para a porta, e é feito a louvação a Exu, depois todo mundo vira para frente do Congara e começa os trabalhos. E eu via todo mundo meio, o que agora faz? Vira para fora? Vira para fora, vira para lá. Tudo bem, aí quando encerrava a louvação, todo mundo virado para fora, a gira estava começando e o pessoal não virava para frente. Por quê? Porque não tinha um Cambone de assistente para explicar. No comecinho, o que acontece? A gente sentia muita dificuldade com isso. Por quê? Quando a gente ia saudar a tronqueira, né, eu falava, por gentileza, todos em pés virados de costas. Ninguém sabia também por que se virava de costas, né? Que é aquele negócio fantástico, né? A pessoa acredita que tá virando de costas pro Congar, né? Aí depois de umas 10 giras, sabe quando você vai se tocar, você fala assim, mas espera aí, se eu tivesse ali, eu ia perguntar, por que eu tô virando de costas pro altar ou pro Congar, né? Sabe, eu me coloquei no lugar do pessoal que estava se virando de costas, né? Aí o que acontece? Como a gente ainda não tinha um médium, né, um cambono de assistência, o que acontece? Eu passei a explicar, gente, vocês não estão virando de costas, tá? Voltar. O que acontece? A nossa tronqueira fica ali na frente e quando você vai cumprimentar uma pessoa, você não dá a mão de costas para ela, certo? Então a gente vira para cumprimentar os Exus. Logo depois que acabar o ponto, vocês podem se virar de novo, tá? Porque vocês já cumprimentaram eles e já foram embora, beleza, tal, aí volta todo o trabalho voltado aqui dentro. Ainda fiz uma brincadeira, né, que é para o pessoal entender, né, porque dentro de um terreiro também o chefe do terreiro não pode ser tão, também assim, tão sério, tão assim... Porque senão o que acontece? Você, em vez de passar respeito, você passa medo, né? Então o que acontece? De vez em quando cabe uma brincadeira saudável para o pessoal entender, né, as coisas melhor, né? Aí o que acontece? Eu sentia muito essa dificuldade, né? Hoje em dia eu deixo mais a Regina lá atrás, né? Ela era cambona-chefe, eu rebaixei ela para de assistência. Você rebaixou, meu? Eu rebaixei ela. Por quê? Porque ela é a pessoa mais indicada para ensinar o pessoal, entendeu? Então não adianta eu ter ela lá dentro do Congar, entendeu? E não ter quem explicar para as pessoas. Entendeu? Agora, quando entrar uma pessoa legalzinha, tal, não sei o que eu faço com a Regina? Eu faço a Regina explicar tudo, ensinando, tal, não sei o que, e depois eu volto a Regina pro cargo dela. Por enquanto ela está destituída do cargo. Então, mas é muito... Eu sou casado com ela, hein? Mas esse é um tema que eu gosto de falar. A gente está falando de funções, né? Mas ao mesmo tempo está falando da parte ritualística da Umbanda, que muitas vezes as pessoas não entendem. É o caso de virar para porteira, né, para tronqueira, o caso de virar para tronqueira e as pessoas acham que estão virando as costas para o Congar. Se tem um médium ali, ele vai explicar. Então, o que acontece? Esse médium, vamos falar do cambono assistente, olha a importância, ele já está preparando
Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, cambono de assistência, que negócio é esse? Se você for parar para pensar, o cambono de assistência, ele está treinando, ele está ensinando o assistente está sendo o quê? Está preparado, ele já está recebendo um tratamento, porque ele já chega, já motiva ele a aprender o que é Umbanda, né? Ele não chega lá só como um pronto-socorro, ele já chega para ser ajudado, mas porém já desperta nele o interesse de aprender algumas coisas. Se tem essa pessoa na assistência, com certeza ele vai querer aprender. Se não tem ninguém, ele fica sentado lá e muitas vezes no celular, né? Enquanto tá tocando a tabaco lá, ele tá lá. Né? E nem presta atenção. Então o que acontece? O médio de Cambone o Cambone de assistência tem essa importância que eu acho fundamental dentro de um terreiro de Umbanda. Passa para o Cambono, que é o da porteira, que é aquele que controla as pessoas que entram e saem. Nossa, já falta só 10 minutos. Depois, o médium de Cambono de porteira, nós passamos esse médium para outras funções já para dentro do terreiro. Quais seriam essas funções? Peraí, antes de você completar. Maurício, Erci, que vocês concordam? Olha, Maurício, vai falar? Pode falar, sim, pode falar, pode. Não, na verdade, eu não conhecia esse caminho de assistência, né? É a primeira vez que eu ouço falar. Nos terreiros pelo qual eu passei, não havia o cambono de assistência. E os cambones que auxiliavam as entidades, mas assistência não. E quando eu tocava na abertura para os Exus e Pombogiras, ninguém pedia para os consulentes se virar. Então, para mim é novidade, eu não conhecia. Legal. Aqui no meu terreiro eu não faço isso, mesmo porque o pessoal fica sentado no corredor. No corredor tem 2 máquinas de costura. Se pedir para o pessoal levantar e esticar, vai ficar meio complicada a situação. Não, e vai depender da estrutura, né? Da casa. A gente está falando de um salão. Não, meu salão não suporta. Fala. Rapidinho, só para pontuar o Erci, que isso aí também varia de casa para casa, viu, Erci? Não é porque, por exemplo, a gente tem um cambono de assistência, que, por exemplo, que a sua casa trabalha errado, entendeu? A gente pegou para colocar um cambono de assistência justamente para ajudar a assistência, entendeu? Então, o que acontece? Também não é que seja obrigado a ter um cambono de assistência, entendeu? Muitas casas que eu já fui aqui em São Paulo, não existe também um cambono de assistência. Então. Eu não conhecia o cambono de assistência. E não é grau, tá? Isso daí não é grau, tá? Cambono é cambono até ele obter o grau dele. Então, não interessa que ele é um cambono de assistência ou um cambono de porteira, né? Ou um cambono lá de chão. Isso não interessa. Cambono é sempre cambono. Antes do Maurício falar, eu até vou entender melhor o que o senhor falou referente a cambono, até mesmo porque nós vamos chegar nessa parte do cambono da entidade, aí a gente vai poder compreender o porquê que ele primeiro tem que ir para assistência para depois ir para a entidade. Porque cambono é cambono. Só um detalhe, tá? Eu não sei se aqui no Zoom tem algum cambono ou não. Uma coisa que eu só acho, tá? Quando eu falei, até me expressei, acho que mal, cambono é cambono e pronto. Não, cambono não é cambono e pronto, não. Eu sempre coloco, quando eu tenho tempo, um texto que eu fiz sobre cambono no nosso Face, dizendo que o cambono é a pessoa mais importante que tem no terreiro, mais importante até mesmo do que a entidade, porque é ele que segura todo o terreiro, todo o trabalho, enquanto o médico está lá incorporado, tranquilão, sossegado, tal, não sei o quê, quem está correndo com tudo é o cambono. Então o cambono é a parte essencial do terreiro. Eu falo, ele é mais importante do que a entidade. Já fui questionado, já tomei muito tapa na orelha por causa de falar assim, ele é mais importante do que a entidade. Só que a pessoa não conseguiu entender, tá, essa importância do cambono. A gente vai falar... Vai botar a entidade para ficar correndo, para pegar as coisas. Não, eu costumo falar para o pessoal aqui no terreiro, algumas pessoas me questionam
porque eu tenho um atabaque, mas não tenho o atabaqueiro, não tem. Seja bem-vindo. Obrigado. Mais um pro clube. Mais um pro clube. Mais um. Então a gente começa. Não, você tá aí. Ele tá tentando falar, mas a gente não deixa. Deixa ele ir lá. A gente canta os pontos inicialmente e depois a gente chama os ogãs do notebook. O pendrive. Nós comentamos isso ontem. Eu assisti os vídeos ontem. Eu falei, poxa, não é só eu. Mas isso vai muito de casa para casa e eu não sou contra, porque eu já fiz gira de cigano, quando a gente não sabe, eu toco atabaque, né? E eu sei milhares de pontos. Aí quando eu fui numa gira de cigano, que não é gira de Exu, tá? Não é gira de Exu, é gira de cigano. A primeira gira que eu fui, a pessoa falou assim: toca uns pontos de cigano. Eu falei, lasco, não sei. Como você não sabe de ponto de cigano? Não sei de Exu, serve? Não é Exu, é cigano. Aí então faz o seguinte, você me desculpa, mas tá cheio de CD ali, põe uns CDs lá e deixa tocando. Eles fizeram isso, colocaram você Aqui não tocou King lá? a gente faz isso. Eles colocaram o CD, né, e os ciganos ficaram na boa. Foi esse negócio. Sim. Não É pode como o Maurício falou ontem, o que determina os trabalhos é o resultado. É o resultado, perfeito. Muita casa que tem tabaco, tem tudo, e o resultado não é tão bom assim. Né? Exatamente. São umas palhaçadas dentro do terreiro. Então, o que determina são os trabalhos. Eu penso dessa forma. A gente tem aqui nós temos uma limitação, né? E principalmente eu tenho dificuldade enorme de memorizar o ponto. E graças a Deus, entre duas pessoas tem essa facilidade. Então, mas assim, a gente canta alguns pontos de boa, com apostila, claro. Se tirar a apostila não vai mais. E depois é notebook. Não, depois é notebook de boa. E nenhuma entidade reclamou até agora. Vai mudar o assunto, mas essa questão vai, além de casa para casa, vai de espírito para espírito. Né? Vai de entidade para entidade. A entidade pode chegar muito bem e falar assim: não, eu preciso do ponto cantado e no atabaque, porque o trabalho que eu vou fazer aqui eu preciso dessa vibração. Como uma entidade pode falar: não, pode tocar aí o CD à vontade, não tem problema, enquanto a gente está atendendo aqui. Isso vai muito de doutrina, acho que interna, até do próprio médico. Eu acho que vai do momento, viu, Alex? Já aconteceu aqui da entidade estar fazendo uma desobsessão e de repente ela vira para o canta ponto de algum. Mas aí a gente vai entrar num grande problema. Desculpa aí, Maurício, Luana, Valquíria, Francisco, que tá se apegando muito a um negócio aí que, eu tô aqui formando imagem na minha cabeça e eu fico louco. Mas aí também vai de uma coisa mais ou menos assim, por exemplo, igual o Erci falou, ele tem dificuldade para gravar ponto, mas ele tem gente lá que grava fácil. Eu tenho facilidade para gravar ponto, só que eu tenho 6 lá que não tem. Aí o que acontece? A entidade chega, incorpora e fala: canta aquele ponto, danou-se. Eles vão falar para mim, então o senhor vai embora, o seu cavalo canta e depois o senhor volta. Para você ver que a gente já mudou de assunto, viu? Desculpa, Henrique, mas eu vou montar o vídeo com esse. Eu vou chegar lá. Ficou muito interessante isso daí, Percy. É mais futuro, Faz uma hein? apostila para Reinaldo. Faz uma apostila que facilita eles. A gente vai a gente vai emendando um tema no outro, sabe? O difícil vai ser botar ritmo na apostila, Erci, mas eu vou tentar. Mas se você ensaiar, se você pegar o pessoal e ensaiar um dia ou dois, o ritmo dos pontos, não sei como você faz. Mas a gente está 7 anos ensaiando, Erci. Posso falar de ponto? Ponto eu achei que era privilégio nosso aqui, hein? Falar de ponto é comigo, viu? Agora tá o seguinte: você pode tirar o atabaque, pode tirar o agogô, pode tirar as palmas, pode tirar o que você quiser do instrumento musical do terreiro, o ponto cantado é uma obrigação de todos os médios saber. Isso é assim, tem médio, sabe o que o médio não aprende o ponto? Porque ele incorpora. Então ele fica, eu já vi a situação assim: eu vou incorporar o caboclo, então eu não consigo cantar. Então ele passa 4 horas incorporado, 3 horas incorporado, tá trabalhando, tá atendendo o assistente, e acaba nem pegando os pontos de linha de trabalho. Ele acaba até sabendo um ponto de abertura,
porque tem que saber. Mas aquelas linhas de trabalho não sabe. Então... Mas, o Alex, isso aí depende, o Alex. O que que acontece? É igual eu falei, o Erci também falou. O Erci sabe muito bem disso aí que eu vou falar. Meu, você pode ensaiar uma pessoa, se ela tem dificuldade com um negócio chamado música, ela tem dificuldade, cara. Sim, Infelizmente, no nosso terreiro eu tenho 6 dificuldades lá com música. Eu erro ponto com a apostila na mão, pô. Mas é assim, pontos. A Regina, quando canta aqui, o cantor já tá quase no final da música, ela tá no comecinho. Mas Entendeu? o ponto cantado é assim, também vai de quem tá tocando o atabaque, tá? Daquele que vai puxar os pontos. Tem vários pontos cantados que eles são 4 linhas.